Sistema Nacional de Direitos Humanos é uma ideia construída a partir da avaliação do que tem sido o processo recente de implementação dos direitos humanos no Brasil. Ele pretende ser, digamos assim, uma articulação de diversas iniciativas e de diversos processos, no sentido especialmente de fazer com que os direitos humanos sejam uma realização concreta na vida dos brasileiros e das brasileiras. Em linhas gerais, se poderia dizer que já temos avançado bastante no Brasil no sentido de incorporar os direitos humanos no universo normativo, seja da legislação, seja também do ponto de vista constitucional, quanto das legislações ordinárias, no sentido de que direitos humanos estejam orientando as ações e as políticas. Isso é relativamente recente porque o Brasil viveu um período de ditadura militar, no qual os direitos humanos, além de não serem respeitados, também não foram reconhecidos. E, nesse sentido, o marco fundamental desse processo é 1988, com a nova Constituição Federal. A partir daí, o Brasil passou a incorporar uma série de instrumentos e mecanismos internacionais de direitos humanos, como, por exemplo, os pactos de direitos humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, além de uma série de convenções e de tratados no sentido de que o país se compromete a respeitar esses direitos humanos. Outro marco importante é 1993, quando o Brasil participa de maneira muito ativa, inclusive a diplomacia brasileira foi a responsável pela sistematização na segunda Conferência Mundial de Direitos Humanos realizada em Viena, na Áustria. Essa conferência foi um marco extremamente importante porque no documento final e no programa de ação ele chega a um conjunto de acordos tanto do ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista programático, entre os quais a ideia de que cada país faça programas nacionais de direitos humanos. De volta de Viena, a delegação brasileira, que envolveu tanto atores do governo quanto da sociedade civil, construiu o que ficou conhecido como a Agenda Brasil de Direitos Humanos, e dessa agenda emergiram vários processos muito significativos, entre os quais, por exemplo, a criação da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, a criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, hoje transformada em Secretaria Especial com status de Ministério, também a edição do Programa Nacional de Direitos Humanos, que foi primeiro em 96, depois revisado em 2002. Além disso, em 99, a sociedade fez o primeiro informe sobre o cumprimento do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Enfim, um conjunto de iniciativas, entre as quais também a proposta de construção de um novo Conselho Nacional de Direitos Humanos, que foram gerando vários processos em nível nacional e, sobretudo, também processos nos estados, através da formação de conselhos estaduais e programas estaduais de direitos humanos. Todo esse conjunto de iniciativas fez com que o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que foi uma das redes que participou ativamente de todos esses processos, como interlocutor representante das organizações da sociedade civil, fizesse uma avaliação sobre a necessidade de avançar no sentido de gerar uma sistemática mais consistente para a ação em direitos humanos. E foi daí, em 2001, depois de muito debate, de muita reflexão, de muita avaliação, que na 6ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, o representante do Movimento Nacional de Direitos Humanos apresentou a proposta de um Sistema Nacional de Direitos Humanos. Essa proposta voltou a ser discutida em 2003, na 8ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, quando também se decidiu que o tema seria um tema estratégico e fundamental para avançar na construção dos direitos humanos no Brasil e virou, portanto, o tema da primeira conferência convocada, digamos assim, com caráter deliberativo, realizada em 2004, a 9ª Conferência Nacional de Direitos Humanos. Nessa conferência se aprovou os marcos-chave de referência para o que é, então, a ideia de um Sistema Nacional de Direitos Humanos, que eu diria, em síntese, não passa de um esforço de articulação, de conjugação dos diversos atores, tanto estatais quanto da sociedade, no sentido de fazer com que os direitos humanos aconteçam na vida das pessoas. É claro que não se trata de substituir ou confundir todos os atores sociais e políticos num grande
emaranhado chamado Sistema Nacional. Se trata de convergir os diferentes, evidentemente preservando as identidades, as responsabilidades e, sobretudo, a autonomia e a independência dos diversos atores, de tal sorte que com isso se possa também abrir espaços críticos para que a ação em direitos humanos não seja outra coisa que mudar efetivamente a realidade para que as pessoas estejam no centro das ações e no centro das atenções.